queria convidar agora Heloísa Starling, Eugênio Butti e Sérgio Abranches, por favor. O Sérgio foi meu professor, então estou fodida. Você do lado esquerdo, o outro crucificador do lado esquerdo. Não. É mais fácil fazer assim, ó. Eu achei que eu ia... As pessoas vão comprar o livro do Sérgio, que é muito mais legal, e fica achando que é meu. Quem que vai fazer o crucifixo primeiro? Eu acho que é melhor você começar falando. Porque, principalmente, que o assunto é o seu próprio livro. Pois é. Concorda? Boa tarde. Não sei o que vocês acham, mas eu estou, de novo, numa situação difícil, porque ele foi meu professor, e quando eu fiz movimento estudantil, ele era a minha referência no movimento estudantil. Então, vejam vocês que o Afonso só me põe em situação difícil, né? A ideia é que eles briguem comigo por causa do livro, que a gente escuta o livro, que, na verdade, é um livro que tenta discutir, grosso modo, duas questões. Uma, o fato de que tem uma filósofa, não é uma filósofa, uma historiadora e uma cientista política, na verdade, está na fronteira, que é a Hannah Arendt, que vai dizer que, nos momentos de crise, como a que nós estamos vivendo hoje, um momento em que o Brasil está vivendo talvez uma das suas crises mais difíceis de serem entendidas, uma maneira da gente lidar com a crise e com a angústia que ela nos produz, porque a crise produz uma angústia porque o passado não é mais, né? Nós não temos o conforto de falar assim, vamos voltar na cronologia e entender o que aconteceu. E o futuro não é ainda. Então, nós estamos entre um passado que não é mais e um futuro que não é ainda. Essa é a angústia da crise. Mas o outro lado da crise é o fato de que uma das maneiras de enfrentá-la é nós olharmos para o passado, não porque a gente vai encontrar algo que vai se repetir no passado. Ela dizia que o passado não se repete nem como tragédia, nem como farsa. A história é ingovernável. Mas porque existem questões que o passado pode nos apresentar e que podem funcionar como problemas e como temas para que a gente possa pensar o tempo que nós estamos vivendo e o que nós estamos fazendo nesse tempo. Então, o que o livro tenta fazer é voltar ao passado com as perguntas, né? E eu encontrei, com uma pesquisa longa, o que eu chamo da tradição esquecida do republicanismo no Brasil, né? Que é uma história muito bonita, que começa no século XVII, quando a palavra república desembarca no Brasil, talvez certamente por obra do nosso primeiro historiador, que é o Frei Vicente do Salvador, e que vai dizer, nessa terra não tem repúblicos, né? E como que ela vai se transformar, principalmente no século XVIII, vai significar uma esperança de liberdade, vai construir uma cultura política ao longo das três grandes conjurações da nossa história. A conjuração mineira, que nós conhecemos, a conjuração do Rio de Janeiro, que a gente não conhece e que é muito legal. Eles fizeram, vou contar para você, um WhatsApp no Rio de Janeiro, em 1794, para difundir as ideias de república. A gente acha que o WhatsApp é de hoje, não é. Tá? Os conjurados lá do Rio de Janeiro fizeram isso. E a conjuração da Bahia, que também é muito, muito fantástica. E a proclamação da República, em 1817, em Pernambuco, né? A primeira vez que se implanta a República no Brasil. E por que uma tradição tão rica, que alimentou a ideia de república com o sentido de bom governo, né? Com o sentido de uma cultura republicana, onde é preciso alimentar valores como amizade, tolerância, solidariedade, compaixão, né?
E uma palavra que evoca o desejo de liberdade e de igualdade, por que que essa tradição foi esquecida, né? Por que que nós permitimos que ela fosse esquecida? E qual que é a importância da gente resgatar esse espólio que nós temos e que nós esquecemos dele, para que a gente possa pensar o Brasil hoje, né? Porque é uma tradição muito bonita. Então, acho que é uma volta ao passado para trazer uma reflexão sobre o que nós estamos fazendo hoje. E talvez para a gente conhecer um pouco mais de uma história que é bacana e ter orgulho dessa história que nós construímos. Tenho muito orgulho dos brasileiros que construíram essa tradição e fizeram essas conjurações no século XVIII. Não sei se eu falei besteira. É isso aí? Agora é por conta de vocês, tá? Ó, aqui. Você. As perguntas difíceis para ele, tá? As fáceis para mim. Boa tarde, gente. Bom, eu vou começar discordando da Heloísa, porque se ela está com alguém que foi professor dela e alguém que foi referência e está aqui nos encantando com o livro dela, significa que ela avançou mais do que nós. Ela foi além. E que esse é o desejo de qualquer professor, né? Ver alguém brilhar mais, ir além, despertar a plenitude dos talentos, né? E Heloísa chegou num momento grandioso do trabalho dela, porque ela fez o que eu considero um dos livros mais importantes escritos no Brasil nos últimos anos. Gente, eu vou ficar insuportável. E é importante por 3 razões fundamentais. A primeira delas é porque a Heloísa busca recolhe de uma tradição importante do trabalho intelectual do iluminismo, que é fazer a história pela história das ideias e tentar buscar nas ideias o móvel da ação e retirar dela o sonho revolucionário que animou todo o pensamento iluminista, seja em que direção for, né? E Heloísa, com as suas preferências, que são as minhas, busca o sonho mais transformador, que é o sonho de uma república de iguais, de uma república aberta, né, autogovernável. A outra importante contribuição que a Heloísa dá é que o Brasil, desde muito tempo, seja na crônica jornalística, seja na própria historiografia, seja no debate político, se dedica a destruir a sua própria história, a desprezar a sua própria história, a querer esquecer a sua história como se fosse uma história de derrotas e fracassos, quando, na verdade, a nossa história é uma história que mostra grande riqueza, algumas vitórias, muitas derrotas, mas muitos sonhos que nós ainda podemos realizar. A terceira, ela já falou, a gente não pode controlar o futuro, a gente não pode conhecer o futuro. O futuro é um desconhecido para nós. Nós nos colocamos diante dele como diante de uma cerrada neblina que nós vamos ter que atravessar sem saber muito bem para onde ir. E nada melhor do que voltar para o passado, não para tentar repeti-lo, mas para aprender e tentar descobrir coisas que estão esquecidas lá e que podem nos emular e fazer com que nós construamos um sonho para frente. E isso permite alongar o olhar. E através desse sonho, a gente consegue, como um facho de luz, ir projetando algo na neblina que a gente não sabe muito o que é, às vezes até nos ofusca, mas é o que dá o caminho, é o que dá a trilha. E se a gente segue aquela luz projetada pelo sonho na neblina, ela vai se dissipando e a partir de um determinado momento a gente divisa a costa, a gente divisa o porto de chegada, né? E o que a Heloísa descobre é que nós tivemos um sonho
republicano, precoce, ainda na colônia, e é um sonho republicano revolucionário, que vai sendo descarnado, esvaziado, decomposto, desconstruído por um processo de sucessivas ressurgências conservadoras, que vão fazendo com que aquele sonho vá se perdendo e vai condenando os personagens extraordinários que ela traz no livro à invisibilidade. E aí a Heloísa faz esse ato mágico, que é de tirar o manto, o véu da invisibilidade e dizer: olha aqui, gente, o Brasil tem uma história rica, gente que pensou coisas extraordinárias, gente que sonhou um país com o qual nós ainda sonhamos e que nesse momento de desencanto, nesse momento de polarização radicalizada, de desqualificação do outro, ela encontra um sonho de pessoas que aceitam o debate de forma serena, em busca de um comum, não é? Todos somos repúblicos naquele momento, nos respeitamos nas nossas diferenças e foram derrotados. É parte da história, é parte da vida. O insucesso não significa necessariamente a derrota final. E o que a Heloísa mostra, essas ideias estão vivas, e talvez com elas a gente possa reviver o sonho de um outro Brasil, que é aquele que nós não temos, e que possa combater o sonho dos outros de um Brasil que nós não queremos. Eu acho que é isso, é um livro maravilhoso, porque ele é um caminho para o futuro, apesar de ser uma reflexão sobre o Brasil colônia. Agora sou eu. Primeiro eu quero saudar a presença de todos vocês. Vejo ali a ala jovem, a jovem guarda. Sabe que a expressão jovem guarda, que fez sucesso no Brasil, ela foi tirada por um publicitário chamado Carlito Maia, de uma tradução para o português de Portugal de uma obra de Lenin, que dizia alguma coisa assim: o futuro da revolução repousa nos ombros da jovem guarda, que era a juventude. Eu posso estar citando os termos um pouco de forma imprecisa. Eu fui amigo do Carlito Maia, era uma figura que eu idolatrava, e ele me contou isso, e eu tive agora uma conversa com algumas pessoas, estava lá a jovem guarda, que está aqui, e vocês justificam o nosso esforço. Isso que o Sérgio falou, que o ideal do professor é ver os seus alunos brilhando mais, indo mais longe, se aplica exatamente aqui, neste momento, para a jovem guarda que está aqui. Não precisa ser leninista, mas também não precisa ser contra o leninismo. Mas, assim, é uma alegria estar aqui. Eu quero saudar também o maravilhoso trabalho do Afonso, que nos reúne aqui. É uma potência da cultura brasileira hoje, esse nome de Afonso Borges e todos os que trabalham com ele. O que podemos fazer de melhor hoje no Brasil é trabalhar a cultura. E também quero agradecer o convite e a imensa honra que é de estar nessa mesa, ao lado do Sérgio e da Heloísa. Eu não sou historiador, eu sou um jornalista, um professor de comunicação, e, portanto, eu não tenho uma competência técnica para avaliar essa obra em relação a outras, porque eu não li tanto assim de história, mas eu posso dar um depoimento. Eu tenho um sentimento de que estou diante de um grande livro. Nós temos aqui, além
das razões que foram apontadas pelo Sérgio, um grande livro, porque pensa o Brasil num horizonte muito largo. Mas o meu depoimento vai um pouco na direção de a sensação do leitor. A primeira coisa que me chama a atenção é que o livro é muito bem escrito. É muito bem escrito. É uma história emocionante. Para não ficar no vazio, o que eu estou dizendo aqui, eu quero ler um trecho. Teve uma parte do livro que me chamou muita atenção, e eu vou ler um trecho aqui. Qual república, forma e distribuição do poder? Ouçam esse parágrafo. Eram 8 da noite, quando alguém, não se sabe se homem ou mulher, foi visto caminhando pelas vielas empinadas e torcidas de Vila Rica. Vestia capa preta comprida, um chapelão desabado sobre os olhos, sapatos enlameados nas poças que brotavam do mau calçamento de pedra. Levava uma lanterna e tinha pressa. Mês de maio, soturno e frio. A neblina pode cortar-se a faca. Eu adorei ouvir o Sérgio falar da neblina que nos separa do futuro. Nessa noite em Vila Rica, a neblina pode cortar-se a faca. Tudo ermo. Dobrou uma esquina, desceu a rua de trás de Antônio Dias. Esgueirando-se, cheio de cautela, foi à casa de Cláudio Manuel da Costa e o avisou da porta que a conjuração tinha sido descoberta. Tiradentes estava preso e eles corriam perigo. Na casa de Gonzaga, deixou o recado com Antônia Costa, negra forra que cuidava dos afazeres domésticos. Afoito, na urgência de informar o tenente-coronel Domingos de Abreu Vieira sobre a prisão de Tiradentes, errou de endereço, encontrou uma porta entreaberta e entrou no vizinho. No topo da escada, deparou com a esposa do dono da casa. Percebeu o engano, praguejou baixinho e precipitou-se para a rua. Desapareceu no ar como a neblina. Nunca mais se soube dele. Eu podia continuar, mas para a Jovem Guarda, esse é o universo que espera vocês dentro desse livro. É emocionante. A narrativa é cheia de carga humana, histórica, tem suspense, tem aberturas que obedecem a melhor das técnicas do jornalismo literário, mas é história, da melhor, tudo muito documentado, muitas referências a documentos de primeira, como a gente diz, de primeira mão, de fontes primárias. E o livro também é uma história, eu vi no capítulo dos agradecimentos, como ele foi feito desde o momento em que aparece todo o percurso de estudo na academia e depois como ele se torna livro. Agora, fora essa virtude, ou esse talento, esse encantamento do texto, nós temos o seguinte: para mim, e eu tenho certeza que para muitos de vocês vai ser assim, é muita novidade sobre a história do Brasil colônia e também do Brasil império, mais para o final, que eu não conhecia, eu aprendi aqui, mas que nos faz pensar sobre o Brasil de hoje. Tem esse capítulo aqui que eu destaquei várias outras coisas, mas esse que eu destaquei, ele trata da corrupção. E eu achei essa abordagem de uma coragem
e de uma precisão que até me emociona um pouco, porque nós estamos num tempo muito difícil no país. Existem dois polos com sangue nos olhos, sem amor, sem tolerância, sem vontade de dialogar. Para um deles, a corrupção acabou com o Brasil, e o nome da corrupção é esquerda. E pensar isso e propagandear isso é uma forma de crime. Para outro lado, no entanto, falar de corrupção é um pecado, porque falar de corrupção seria jogar lenha na fogueira da direita. E este livro localiza, num dos impulsos da ideia republicana do Brasil, o protesto contra a corrupção. É muito documentado. As cartas chilenas são um ataque à prática da corrupção. E os trechos aqui que descrevem a corrupção, que definem a corrupção, são extremamente atuais, assim como os trechos que definem a república, a ideia de república, a sociedade que se autogoverna e que se respeita. Esse capítulo, essa parte, é leitura para abastecermos as nossas discussões de hoje. Portanto, é um livro que fala de coisas vivas, que estão aqui. A ideia de república como utopia, ela está aqui. E ela está aqui no nosso coração, hoje, porque nós queremos isso. Quantas das nossas brigas não são brigas advindas de um desejo de fazer com que a causa pública nos dirija, de respeitar a coisa pública, de pedir impessoalidade, porque isso significa pedir que todos sejam iguais perante a lei, e isso significa pedir que a lei seja igual para todos, o que é uma luta ainda não resolvida no Brasil. E é disso que o livro fala. Então, nós estamos vendo ali uma coisa numa viela escura de Vila Rica, que é o nosso presente. Isso é encantador no livro. E eu não vou falar mais, pelo menos por enquanto, mas tem essa passagem, aí mais no final, que mostra que, mesmo quando esquecida, uma tradição não deixa de existir. Isso é Hannah Arendt. Isso é Hannah Arendt. O historiador, e eu queria terminar com essa ideia, para fazer uma pergunta para a Heloísa. O historiador, ele luta contra o esquecimento. Eu sempre penso, Heloísa, na Comissão Nacional da Verdade. Eu tenho pensado muito sobre isso. Que é um esforço de ir buscar, numa arqueologia do simbólico, nas camadas soterradas pela força bruta, aquilo que nós não podemos esquecer, porque aquilo somos nós. A Comissão da Verdade trouxe à tona fatos, que eram os fatos que nos identificavam, que nos identificam, e que falam de coisas que nós não podemos esquecer. A palavra grega aletheia, vocês sabem disso, que quer dizer verdade, ela quer dizer não esquecimento. Portanto, let tem a ver com esquecer, com esquecimento, e a é a negação. Não esquecer, não esquecimento, é igual à verdade. Este livro, Buscando a História, dos nossos sonhos de república, nos permite fugir do esquecimento. É o não esquecimento, é a história, é fato e é a nossa verdade. Então, eu queria perguntar para a Heloísa, devolvendo a palavra para ela, como é
que, a partir dessa experiência, a partir desse percurso, você pensa a questão da corrupção, contra a qual se deu a Conjuração Mineira, né? Você pensa a questão da corrupção hoje no Brasil. Que paralelos você identificaria, que diferenças estão aí, e, mais do que tudo, quais os sentimentos da historiadora diante disso? Pergunta difícil, né? Não, é difícil mesmo, não quer responder isso, Sérgio? A questão das cartas chilenas é muito forte, porque nós não sabemos direito quem são os autores, elas são atribuídas a Tomás Antônio Gonzaga, são em verso, mas teve uma demão de tinta ali do Cláudio Manuel da Costa, do Alvarenga. E elas fazem é um panfleto, né? No bom sentido dos panfletos, elas fazem circular a ideia de forma... elas provocam riso. Uma das maneiras de desmascarar o poder, né, é através do riso que as cartas chilenas provocam contra o governador e como é que ela corrói aquele poder. Mas o que me impressionou nas cartas chilenas é isso mesmo, é que elas são talvez a mais formidável denúncia da corrupção no Brasil. Talvez a primeira grande denúncia, mostrando que a corrupção ela não é uma atitude, nós não vamos combater a corrupção com moralismo, porque ela está dentro da engrenagem do Império Português, né? É essa que é a grande descoberta das cartas chilenas. Quer dizer, tudo bem que o governador, no caso, era corrupto, e foi corrupto ao excesso, de tal maneira que a coroa não podia mais fingir que não estava vendo, né? Porque tinha um pouco essa questão. A coroa portuguesa tolerava, né, que o sujeito viesse para o Brasil, enchesse os bolsos e fosse ter uma boa vida em Portugal, desde que isso não fosse muito visível. E o nosso governador aqui vai perder todos os limites. Mas talvez uma das grandes... Bom, então, a primeira lição que as cartas chilenas trazem, né, tal como, se você pensar, também a discussão está ocorrendo no que depois vão ser os Estados Unidos, nas 13 colônias, né, porque eles estão lutando contra a corrupção do parlamento lá, né? A grande descoberta das cartas chilenas é pensar que você tem que atingir a instituição, né? O processo está dentro da instituição. Não adianta eu prender não adianta eu prender o governador só, né? Como é que eu vou restaurar um princípio que se perdeu, né? Então, talvez essa seja a nossa lição. Quer dizer, para que a gente possa atingir a corrupção no campo da política, porque, se for no campo da moral, ela não chega à política. E fica isso que nós estamos vendo aí, né? O que as cartas chilenas estão dizendo é que, para que se restaure o princípio, é preciso que se atinjam as instituições, e que o processo de evitar a corrupção ocorra nas instituições. 2, nós nunca vamos extinguir a corrupção. É a segunda lição das cartas chilenas, porque sempre alguém vai querer levar uma vantagem, né? Então, como que você cria mecanismos de transparência para que a República possa enfrentar a corrupção é diferente, de novo, do campo da moral, né? E a terceira coisa que eu acho que está nas cartas chilenas bem colocada é que a corrupção ela é o veneno da República, não porque a face mais visível dela. Recentemente, a gente está muito acostumado a pensar na corrupção como sendo a apropriação, o roubo do dinheiro público, né?
ela é muito mais grave para a República porque ela corrói, e aí talvez a gente possa entender a intolerância hoje, ela corrói as relações dentro da comunidade. Ela degrada essas relações. Nós passamos a desconfiar uns dos outros. Ela corrói o espaço público. A nossa capacidade de ir para a cena pública e dizer, olha, concordo com isso, não concordo com isso, temos que fazer assim. Então, ela é um problema para a República muito maior, porque o que está em jogo é o espaço público, né? E se nós não atentarmos para ela, nós vamos nos isolar nas nossas próprias vidas privadas. E aí ela ganhou, tá? Muito mais do que eu pensar moralistamente em A, B ou C, se eu prender. E talvez a última coisa das cartas chilenas é nós pensarmos o seguinte: não vai ser com esse punitivismo, não sei se a palavra existe, que nós vamos conseguir extinguir a corrupção. Primeiro, porque ela não vai ser extinta. Segundo, porque nós precisamos pensar as instituições, como lidar com a questão das instituições. Então, não dá para botar todo mundo na cadeia, né? Não dá, e nem se deve. Como é que nós construímos a transparência da República para que nós possamos discutir entre nós e restaurar os princípios do espaço público e da vida pública? Eu vou, antes de devolver lá para o Sérgio, 3 linhas. Funciona totalmente. Olha aqui, 3 linhas. Você faz uma pergunta difícil? Ela está protestando porque eu fiz uma pergunta difícil, mas não fiz. Não para ela, é difícil para... Mas olha aqui, olha isso. Prestem atenção. Corrupção, na linguagem do século XVIII, era termos de uso corrente, tanto na América inglesa quanto nas Minas. E eu não conhecia as histórias dos contatos entre os líderes da Conjuração Mineira e Alexander Hamilton, John Jay e Jefferson, que são fundadores da... John Jay e Alexander Hamilton, autores dos Federalist Papers. E quem é o terceiro? O Madison, que são publicados anonimamente nos jornais, como as cartas chilenas são um documento anônimo. O anonimato na história da República é muito interessante. Mas escutem isso aqui. Corrupção, na linguagem do século XVIII, era termo de uso corrente, tanto na América inglesa quanto nas Minas, e tinha o mesmo significado: venalidade e perturbação das condições políticas necessárias ao exercício da virtude e da liberdade do homem. Corrupção não é entendido aqui, o fulano foi lá e afanou para ele. Isso é uma das expressões, mas a corrupção corrompe o ambiente no qual pode se dar a convivência política, o exercício dos direitos, o cultivo das virtudes e da liberdade. Vejam só, ela acabou de dizer isso. Vejam se essa síntese, se essa definição corrente no século XVIII não é atualíssima. Isso é de total atualidade, está na ordem do dia. Mas aí eu volto lá para o Sérgio. Tem uma coisa importante no seu livro também, Heloísa, é que o Brasil, a história do Brasil é uma história dos homens, né? Mas você consegue perceber as mulheres na história. Tem umas mulheres legais. Pois é. E isso é importante, porque exatamente essa é uma questão que também é muito atual, né? O protagonismo feminino e a necessidade de que se reconheça de fato que é protagonismo, né? Não é um papel de apoio, é um papel de protagonista, né? Eu fico imaginando, por exemplo, que na casa da Hipólita, certamente ela era muito mais importante do que aquele marido dela que, não é?
um bobo, né? E a outra coisa é essa ideia do processo de esvaziamento exatamente dessas ideias, da ideia republicana da corrupção, da ideia republicana do ambiente de liberdade de plural, né? Da incorporação, o protagonismo negro, que é uma coisa muito importante, muito inédito, né? Na historiografia, você recupera muito bem. Eu queria que você falasse um pouco disso, desses protagonismos que não são convencionais na historiografia brasileira. É muito doido isso, Sérgio, porque está tudo lá, né? Quer dizer, o Sérgio Buarque de Holanda falava isso. Olha, o documento fala, mas você tem que saber perguntar para o documento para ele falar, né? Então, a Dona Hipólita Jacinta é uma mulher formidável, porque a gente está acostumado a pensar nas musas da Conjuração Mineira, Bárbara Heliodora, Marília Dirceu. Dona Hipólita, ali na comarca do Rio das Mortes, né, perto de Barbacena, no caminho para o Rio de Janeiro, ela tem uma participação ativa na Conjuração. Não sabemos nada dela, não conheço. Ela merece uma biografia. Ela é dona de uma fazenda, é uma grande proprietária. Os documentos nos autos da devassa dizem que o marido dela era um cara um tanto tolo, né? Então, por isso que a gente pode dizer confortavelmente que ele era um bobo mesmo, porque os documentos estão dizendo isso, e ela não. É possível especular o que faria uma mulher muito rica, muito bem-sucedida, a se meter numa conjuração, né? Porque a coisa mais proibida do século XVIII para a mulher era a política. As mulheres poderiam abrir um salão, elas poderiam trabalhar, tudo bem. Agora, a política, não. A Revolução Francesa vai acabar com a participação das mulheres e botar as mulheres em casa para procriarem, né? E Dona Hipólita não apenas se envolve na conjuração, como é lá que chega a notícia da prisão do Tiradentes, e aí ela manda um bilhete para o sujeito que vai, o comandante das forças militares que deveriam começar a ação militar, manda para o sujeito que dirige, que é o Padre Toledo, que dirige a conspiração naquela região, e para uma outra pessoa. E, no bilhete, ela diz o seguinte: bota a tropa na rua, dá o vivo ao povo e comecem a revolução, porque Tiradentes foi preso. E termina o bilhete dizendo o seguinte: quem não aguenta com as coisas, não se meta nelas. A única mulher que vai sofrer penalidade na Conjuração Mineira é a Dona Hipólita, porque, em geral, a coroa portuguesa ficava com a parte dos bens do marido e deixava a outra parte para a mulher. Acontece com Bárbara Heliodora, por exemplo, que permite a ela sobreviver. No caso da Dona Hipólita, o Visconde de Barbacena não deixa barato. Ela perde tudo, 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 tudo. Eles só não sabiam quem era a Dona Hipólita, né? Ela vai fazer o diabo, ela vai mentir para a coroa portuguesa, ela vai subornar testemunha, ela apronta todas, e, no fim de 10 anos, talvez, 8 anos, ela recuperou 80% da fortuna dela, tá? Então, é uma mulher incrível. No século XVIII, com um bilhete desses, envolvida numa coisa que era proibida para a mulher e sobre a qual nós não sabemos nada. Como é que nós não sabemos de Dona Hipólita? Né? Isso me preocupa com a nossa história, né? É a mesma coisa o caso dos republicanos negros, né? A partir de um determinado momento, eu fiquei pensando, junto com a Hannah Arendt, que o esquecido ele volta como reminiscência. Então, clarões dessa tradição esquecida vão aparecer na nossa história republicana. Se a gente pensar a República Livre de Trombas e Formoso, se a gente pensar as repúblicas rejeitadas pela República, como Canudos, como Contestado, como Porto Arthur,
no bairro da Saúde do Rio de Janeiro. Então, tem uns clarões. E talvez o primeiro clarão venha logo após a abolição, entre a abolição e a proclamação da República, o fato de que uma parte dos libertos, que sempre foram considerados monarquistas, na verdade, eram republicanos. Tem uma grande reunião em São Paulo, num quilombo, o quilombo mais importante do século XIX, é um complexo de quilombos, que é o quilombo do Jabaquara. Neste quilombo, as pessoas que estavam reunidas, os libertos, vão discutir que a abolição não é obra da monarquia, é obra dos abolicionistas brancos e dos abolicionistas negros, que foram eles que lutaram pela abolição, e dali sai um grupo em São Paulo, que são os republicanos que se auto-intitulam Homens de Cor, que fazem um jornal e que vão propor, esse grupo aparece em São Paulo, o jornal, aparece no Rio Grande do Sul e aparece no Rio de Janeiro. Deve aparecer em mais lugares, eu não consegui achar. Eu nunca soube dessa história. É uma história bonita, porque o que esses republicanos de cor estão propondo é uma república inclusiva, democrática, a qual deveria serem incluídos a cidadania, os libertos, exatamente aquilo que a República do 15 de novembro não fez. Então, é uma história bonita. E eu acho que eles retomam uma outra história que eu não conhecia, e que, se alguém aí conhece, vai ganhar o livro de presente, que é a Pedrosada. A Pedrosada é uma rebelião que ocorre em Pernambuco, negra, toma Recife, toma o poder em Recife, durante 8 dias em Olinda, comandada pelo Pedroso, que participa da proclamação, da instauração da República em 1817, a Pedrosada em 1823. E, gente, eles querem instalar uma república aos moldes do que estava acontecendo no Haiti, da Revolução no Haiti. E fazem canções saudando a República dos Escravos do Haiti. Né? Eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha visto isso. Né? Como a Lilian Schwartz sempre fala para mim assim, precisamos, com razão, precisamos pensar a questão da Revolução do Haiti, que é uma revolução muito importante, porque ela vai mostrar que a escravidão não é natural e que, portanto, ela pode ser destruída. Né? Ela é tão importante quanto a Revolução Americana ou a Revolução Francesa. Mas eu nunca tinha visto a Revolução do Haiti ser apropriada no Brasil, né? E na Pedrosada foi. E é muito bonito. Então, são essas as histórias que eu acho que estão esquecidas na nossa tradição e que contam, trazem um conjunto de informações e de ideias sobre as mulheres, sobre os negros. Imaginem vocês, eu prometo só contar essa, porque eu fico encantada com esses baianos. Nós precisamos conversar sobre o WhatsApp no Rio de Janeiro, tá? Mas os baianos, porque é como se houvesse um acúmulo. Né? Então, a ideia de democracia, tal como a gente conhece hoje, vai aparecer na Revolução do Rio de Janeiro. Né? É quando eles começam a falar em democracia de um jeito parecido com o da gente. Quando eles começam a falar em bem comum. Mas a ideia de democracia como inclusão, né, do maior número possível de pessoas, cresce na Bahia. Né? É a Conjuração Baiana, que tem uma direção e um movimento fortemente popular. E eles têm um problema. Tá? Eles estão querendo se apropriar das ideias da Revolução Francesa. Como que eles vão fazer para que essas ideias cheguem à população pobre de Salvador? Então, eles vão arrumar 2 alternativas. Uma são os panfletos, que são escritos, pregados em lugares de muita visibilidade em Salvador e lidos em voz alta. Então, um começa a ler, o outro começa a debater, se junta um bando ao espaço público, à formação de opinião, ao debate. Esses são os panfletos. E são panfletos formidáveis, pelo menos os que sobraram e que a gente consegue acessar.
E a outra coisa que os caras fizeram são os livros manuscritos. Então, o que eles faziam? Você tem lá, na Cidade Baixa, um armazém de um ourives, 10 horas da noite, reúne lá umas 20 pessoas que sabem escrever e um marinheiro que consegue traduzir a França, consegue traduzir francês. E ele começa a ler Rousseau e os caras a escreverem. Então, a Nova Heloísa de Rousseau, que é em carta, ela é toda escrita e transformada, ela é traduzida, transformada em livro manuscrito, e esses livros entram em circulação na Bahia. O que é mais doido nessa história é que, na hora que começa a repressão, o governador pira, porque ele chega na casa de um sujeito lá que só tinha uma jarra e uma cama e um caixote, pilhas de Rousseau em cadernos. Né? Não é só Rousseau, eu estou dando o exemplo de Rousseau porque é a Nova Heloísa que eles estão traduzindo. Então, olha só os livros manuscritos, olha que coisa maluca, como é que você faz as ideias de república e de liberdade andarem de uma maneira que nós nunca imaginamos. Eu não sabia que esses baianos eram capazes disso. Né? Exatamente. E não tem como reprimir as ideias. Né? E como que eles vão transformando essas ideias de acordo com a necessidade que eles têm naquele momento, o que eles precisam. Então, você tem no Rio de Janeiro os médicos envolvidos na conjuração dizendo, não, então nós temos que pensar o bem comum. O que é o bem público e o bem comum? É nós, por exemplo, examinarmos a água da fonte da Carioca para ver se ela está produzindo doença na população pobre. No Rio de Janeiro, 1794. Então, tem uma história aí que dá para a gente ter o maior orgulho dela, né? Heloísa, uma outra coisa ligado a isso, que aparece de forma cristalina no livro, e outra vez de forma arrebatadora, porque a gente vai sendo levado pela escrita e vai descobrindo coisas, é a história da nobreza da terra. Essa ideia é reveladora de uma espécie de conciliação, porque a república, nesse sentido que você falou, do cuidado com a coisa comum, era uma ideia, não com esse nome, mas que se acomodava dentro da ordem da colônia. Tanto que várias das conjurações e das sedições não contestam a coroa. Ela toma por oposição, ela toma por inimigo o poder local. Mas eu queria te perguntar isso, como funcionava esse negócio da nobreza da terra, que tinha, inclusive, mulatos ocupando lugares nas câmaras locais e tudo? Aí são duas coisas, quer dizer, a palavra república desembarca aqui no seu sentido mais estreito, digamos assim, que já para a gente aqui hoje no Brasil, eu acho que já seria o máximo, a cuidar bem da coisa pública. Vamos combinar que isso é o sentido mais limitado, mais estreito do conceito de república. O sentido mais largo é a comunidade dos cidadãos, com a liberdade, com a inclusão e tal. E desembarca para nomear as atividades das câmaras municipais. E as câmaras municipais eram encarregadas de calçar a rua, fazer a festa do santo padroeiro, administrar o chafariz e tal. Muita gente da colônia, principalmente, eu vi isso muito claramente nas Minas, aprendeu o sentido da boa gestão da coisa pública participando das câmaras. Mas as câmaras também davam cidadania no Império Português, o que significa não a cidadania que nós entendemos, mas significa eu ter uma série de privilégios. E participar das câmaras, portanto, era restrito ao que se chamava a nobreza da terra, que, em geral, quem faz melhor essa discussão, na minha opinião, é o Evaldo Cabral, quando ele mostra que vem para o Brasil, não vem a nobreza, né?
Mas você tem uma classe dominante, que é de origem popular, mas que quer se nobilitar. Então, ela vai construir uma mitologia a partir disso. No caso de Pernambuco, por exemplo, eles vão dizer o seguinte: nós expulsamos os holandeses. Se nós expulsamos os holandeses, nós somos parceiros da coroa portuguesa. Tá? Portanto, nós que expulsamos os holandeses somos os nobres da terra. E a Câmara, acesso à Câmara, acesso à República, só nós teremos. Né? Então, nas Minas, era mais pragmático. Se você achasse ouro, levasse lá na casa de fundição, você já saía com um título, com uma condecoração aqui, e já fazia parte da nobreza da terra. E aí você vai ter uma... Então, esse seria o sentido mais estreito da ideia de república. Que, vejam vocês, eu acho, para nós hoje já estava bom, né? O cuidar bem da coisa pública já estava bom para o nosso lado, né? Heloísa, para fechar, a gente tem 5 minutos para terminar. A síntese do seu livro, na verdade, é a seguinte. Eu queria que você comentasse, concordando ou discordando. O Brasil sonhou uma república que até agora não conseguiu construir, mas esse sonho está vivo entre nós. E discutir esse sonho sonhado permite que a gente construa uma narrativa para o futuro, um cenário republicano para o Brasil que seja herdeiro dessa tradição e não da outra que venceu até agora. É isso mesmo. Eu acho que é o sonho que se sonha junto, né? Esse é bom. É isso. Eu penso que a Hannah Arendt estava certa. Tem uma tradição esquecida. Essa tradição pode nos ajudar a pensar o que nós estamos fazendo hoje, e nós, provavelmente, não vamos repetir. Tanto porque hoje nós já temos WhatsApp, né? Não precisamos mais fazer livro manuscrito, né? Mas nós podemos recuperar isso para fazer a República Democrática que nós não fizemos. Né? Mas tem uma segunda coisa, sabe, Sérgio? Tem isso. Então, acho que isso é a nossa, talvez seja a utopia das conjurações. Pensem a utopia como a esperança, a certeza incerta sobre um bem que virá. Né? Talvez a tradição possa nos mostrar isso. Existe um sonho republicano que pode alimentar as nossas perguntas para o presente, para que a gente possa ser o brasileiro que nós devemos ser, né? E para que esse país seja melhor do que o país que nós temos. Mas a segunda coisa essa é uma história que nós precisamos nos orgulhar. Nós precisamos acabar, eu acho que a gente precisa acabar muito com essa ideia de que, olha, então é só arranjo, é só conchavo, sabe? É só elite contra elite, elite a favor da elite. Não, tem uma história do Brasil que é poderosa, né? E é bonita. Pensa, qual mulher, num determinado momento, não queria ser Dona Hipólita? Né? Sabe, você está lá na Revolução Baiana e vê os livros manuscritos, cara, pegar um túnel do tempo, né? Ver como é que eles escondiam atrás do chafariz do mestre Valentim para discutir as ideias de república, e o governador não conseguia prender porque não se prende ideias. Então, tem um brasileiro aí, o povo brasileiro tem uma história que merece ser contada e que a gente deve se orgulhar dela, senão nós não vamos para a República Democrática que a gente quer. Eu acho, não sei, Sérgio. Não sei o que você acha, Eugênio. O que eu acho, em primeiro lugar, é que eu concordo com você, concordo com o Sérgio, mas eu fico tentado, eu não sei como a gente pode seguir aqui. Já acabou? Mas agora até jogo da Copa do Mundo tem acréscimos. E os caras, eu detesto o futebol, mas assim, eu não entendo a paixão pelo futebol.
Mas nessa Copa do Mundo eu estou vendo um monte de jogo e estou adorando. Os caras marcam gol nos acréscimos. Não, eu só vou quebrar o protocolo só com uma coisinha aqui, porque me dá vontade de ler muito trecho do livro. E eu vou fazer isso para entusiasmar aqui a Jovem Guarda. Vou fazer a arguição para vocês, tá? No próximo Festival de Araxá, a gente vai pegar o nome deles, fazer a arguição sobre o livro. Vai valer nota. Não, no final, a Heloísa mostra como o Brasil deixou, ao longo do Império, deixa aquela concepção, aquele sonho de república, e a república que nasce não tem nada a ver, é o que ficou falado. Mas eu só quero ler um trecho para empolgar a Jovem Guarda aqui. Ela está contando uma história, mas dos protestos e das saudações republicanas que começam a aparecer. No mês seguinte, resolveram falar grosso. Entrou em circulação o jornal diário A República. Isso estamos no final do século XIX. Cuja sede seria empastelada pelos monarquistas em 1873. O Clube Republicano decidiu celebrar, no Rio de Janeiro, a queda da monarquia na Espanha. Embandeirou o prédio inteiro, em homenagem à proclamação da Primeira República. E seus membros resolveram passar o dia nas janelas, vivando Emiliano Castelar, líder dos republicanos espanhóis. Não deu outra. As bandeiras foram furiosamente arrancadas por bandos de monarquistas enraivecidos. A redação foi depredada e os dois lados partiram para a briga de rua. Pergunta: até quando o Brasil precisa ser isso?